Você já percebeu que quando a gente fala dos homens da ficção, muito dificilmente a gente vai estar falando de homens reais? Muitos personagens criados e adaptados tentam preencher o espaço da fantasia masculina perfeita. E personagens que geralmente tendem a ter essa complexidade real da masculinidade tendem a ser personagens muito mais profundos e que são mais difíceis de vender. Por exemplo, nós temos ideais quase inatingíveis, como é o caso do James Bond, Harvey Specter, Tommy Shelby. E do outro lado desse mesmo espectro, a gente tem homens que são cheios de falhas, como é o caso do Walter White, Tony Soprano e o Arthur Morgan no Red Dead Redemption. Eu quero te explicar um pouco mais por que esses personagens mais inatingíveis são tão apelativos e vendem tanto, e por que personagens ali mais profundos, mais desenvolvidos, acabam não tendo o mesmo sucesso. Esses personagens que trabalham vendendo essa fantasia, que todo homem pensa que queria ser, tem algumas características principais. Esses personagens, na maioria das vezes, eles são completamente bombardeados de uma competência sobre-humana. Eles sabem lutar, sabem falar várias línguas, são bons de negócios, sabem lidar com situações sob pressão. Esses personagens também apresentam uma frieza emocional completamente controlada, nada abala eles, tudo esse tipo. Sem contar a aparência deles também, né? Um figurino fenomenal, ternos completamente alinhados. O tempo todo, o cara acabou de lutar com 72 pessoas, ele ainda consegue sair, dar uma arrumadinha no terno, tá tudo certo. Não tem um rasgo, não tem um furo, não tem nada. Se a gente pegar pra analisar um pouco desses personagens que eu citei aqui, a gente consegue perceber que, por exemplo, o James Bond é um personagem que ele carrega muito charme com ele tem muito poder, porque ele tem muita informação, né? E ele tem uma invulnerabilidade emocional muito grande. A gente viu mais dessa invulnerabilidade nos James Bond anterior, antes do Daniel Craig. A proposta do James Bond do Daniel Craig já é bem diferente disso, já é trazer um James Bond ali bem mais problemático, um James Bond que já passou por muita coisa, já foi enganado, né? Bom, não quero dar spoiler pra ninguém de nada. Eu demorei pra assistir 007, 007 é muito bom, e eu fui pegar pra ver recentemente, e me surpreende muito esse gap entre o James Bond do Pierce Brosnan e o James Bond do Daniel Craig. São muito diferentes. São muito boas as duas propostas, e eu vejo muita gente na internet falando que o James Bond do Daniel Craig e o James Bond do Pierce Brosnan, cada um vende pra um público diferente. Eu não acho. Ambos esses personagens são personagens facilmente idolatráveis pelo público masculino. O público masculino vai gostar muito deles, só que eles são visões diferentes de um mesmo personagem. O pessoal costuma confundir isso. Se a gente pega pra analisar o Harvey Specter, a vida do Harvey Specter, todo o legado dele é sobre vencer, é sobre sair na frente, é sobre estar ganhando. O Harvey Specter é muito disso. E o Thomas Shelby, que tem aquela imponência dele, a visão estratégica que ele tem, ele sempre tira um plano de algum lugar. Eu acho muito legal isso no Peaky Blinders, que os plots, os planos, toda a negociação que tá feita ali, elas são bem construídas assim. O ponto que une esses personagens é que eles sempre têm o controle da situação. Esses personagens funcionam muito bem porque o público admira o controle, principalmente o público masculino. Eles raramente aparecem perdidos ou desconfortáveis, ou eles não sabem o que fazer, ou eles precisam pedir ajuda pra alguém. E essa visão de controles que eles têm no cenário ali que se passa no filme, cria uma certa segurança e uma fantasia em eu queria ser esse cara. No cinema, o controle dramático é uma ferramenta emocional. Quando o personagem tem o controle na mão, todo mundo relaxa, você fica tranquilo, você tá acompanhando ali mais um dia a dia do James Bond. Agora, quando você tira o controle da mão desse personagem, você começa a criar ansiedade, pânico. E isso é uma coisa muito utilizada nos filmes de terror, por exemplo. Quando eu quero preparar terreno para deixar a audiência nesse estado de ansiedade e de pânico, eu posso fazer algumas coisas que vão facilitar essa sensação. Eu posso, por exemplo, no filme de terror, eu coloco a câmera em um ângulo que ela não tá mostrando o inimigo, né? Você não sabe de onde ele vai vir. Agora, se a gente traz para alguns outros exemplos de filme, como é o caso de, por exemplo, Uncut Gems, né, que é o personagem do Adam Sandler, o Howard, ele nunca tá no controle da situação e isso te passa uma sensação claustrofóbica. Outra coisa que pode ser muito utilizada também nisso é quando a gente pega Coringa, por exemplo. Tem uma entrevista do Todd Phillips, né, que é o diretor de Coringa, que ele fala que com CGI, no filme do Coringa, deixaram Gotham maior, né, os prédios maiores tampando o céu para te dar essa sensação de como a cidade ela é completamente claustrofóbica e como ela joga o Arthur para baixo, né. All that is CG back there, it's world building. I didn't like the blank space. That's all put in because I wanted it to feel really oppressive, and Gotham is always over Arthur, and we just didn't love any kind of blank spaces in the skyline, so to speak. O que traz um desconforto constante. Agora, personagens que se encaixam nessa fantasia masculina raramente passam por situações dessa ou são aplicados esse estilo de cinematografia ou edição nos filmes que tem eles. E o outro lado dessa mesma moeda são os personagens masculinos muito mais complexos. E agora vem um contraste imediato que é baseado no seguinte: esses personagens a seguir não são perfeitos. Eles são humanos, eles são falhos, eles são vulneráveis. Muito das características principais deles vêm de traumas, dúvida moral, tomadas de decisões horríveis, ambientes hostis
hostis e problemas que, por mais que eles queiram, não vão conseguir resolver no Charmed. Um exemplo perfeito disso é o Tony Soprano, como o Tony tá sempre lidando com as crises de raiva que ele tem, com toda a sessão de psicologia que ele tem com a doutora Mel. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally Jesse Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See, what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction motherfucking. You have strong feelings about this. Os vícios, a pressão familiar que ele tem, a pressão como chefe, né, que é o caso dele, que ele é o chefe da máfia. Walter White deixou o orgulho dele levar ele para a destruição. I liked it. I was good at it. I was alive. E o meu favorito, que é o Arthur Morgan. O Arthur, ele vem de uma moralidade completamente fragmentada, tanto que é uma das funções do jogo é deixar a gente brincar ali com essa moralidade dele, né? Você tem um final diferente dependendo da moral que você pegou no Red Dead. Remember, not a word. Isso é bem interessante pra narrativa. A narrativa do jogo se constrói muito em cima disso. Ele tem um passado muito sujo, cheio de problemas. Principalmente, o que é mais interessante no Arthur é que ele tem uma redenção quase impossível. Ele já errou muito. Ele já tá muito fundo nesse buraco. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. I guess I'm afraid. Pega a gente muito nesse personagem e por isso que Red Dead Redemption é sem dúvida um dos melhores jogos já feitos. E esses personagens mais realistas, eles costumam doer mais pra audiência acompanhar. Isso porque eles são reais, eles são reconhecíveis na gente. A gente consegue ter mais empatia por eles. Porque muito provavelmente você pode não concordar com as decisões que esses personagens tomaram. Tanto o Tony Soprano, quanto o Walter White, quanto o Arthur Morgan. Mas esses personagens provavelmente cometeram erros que não ficam tão distantes dos erros que você cometeu. E é isso que é bonito na história deles. É isso que torna eles reconhecíveis. E é por isso que esses personagens ficam muito mais próximos da gente do que esses personagens embelezados, que é o caso do James Bond, que é o caso do Harvey Specter. E eu quero deixar claro que em momento nenhum eu tô embelezando ou concordando com as decisões que esses personagens tomam. A gente consegue ter empatia por eles, mas o que é errado ainda é errado. E um ponto que é importante deixar claro é que não é porque o personagem é menos profundo que ele é um personagem ruim. Não é isso. São propostas diferentes que servem a propósitos diferentes. Eles têm outras funções dentro da narrativa deles e da história que o cineasta ele quer contar. Personagens como os James Bond são muito mais criados para entreter a gente, para inspirar as pessoas, para carregar a fantasia mesmo. Isso porque quando você quer ver um filme, você quer ver uma série, você não quer ali ser confrontado com crises existencialistas e não, foda-se essa merda. Você só quer se divertir. Às vezes você só quer ver uma coisa leve, você só quer se entreter e não tem nenhum problema com isso. Esse desejo de identificação com esses personagens é muito bom, porque é um lado seu que você quer reforçar. Às vezes acompanhando o James Bond, você toma um pontapé inicial para querer ser mais carismático, para querer se vestir melhor. Às vezes assistindo Harvey Specter, você quer aprender a negociar melhor, você quer fazer de um jeito diferente, às vezes pro seu trabalho, às vezes pro seu negócio. Você consegue cair nesses caminhos, acompanhando esses formatos de personagem. Então, no geral, esses personagens servem para personificar força, autocontrole e ordem. Eles representam o que a gente gostaria de ser quando tá tudo desmoronando. E isso é muito bom, isso é muito interessante de se acompanhar. Eles funcionam como um escapismo elegante. A ideia-chave desses personagens vem muito com a venda também, que são filmes mais fáceis de se produzir baseado nessa fantasia do homem ideal. Porque é um filme quase certo de que o público masculino vai querer consumir. Então é um comercial funcional. Mas então por que personagens falhos são bem mais fortes narrativamente falando? Bom, porque neles existe um arco dramático real do que tá acontecendo ali. É muito interessante, é muito divertido de se acompanhar um personagem passando por um conflito interno e conseguindo uma suposta evolução, algum tipo de melhora. Esses personagens com narrativas mais profundas, eles sobrevivem mais na nossa imaginação porque eles são personagens mais parecidos com a realidade. Eles são verdadeiramente reflexos da nossa vida. Então eles acabam não ficando tão distantes da gente, de quem a gente quer ser. Bom, mas enfim, não existe de fato o melhor homem da ficção. Existem intenções narrativas diferentes. Um é feito para personificar uma fantasia, o outro
pra te passar um estilo de catarse, reflexão. Um tipo de personagem vai te entreter, e outro tipo de personagem pode muito bem te transformar. Também eu quero deixar claro que eu não tô falando exclusivamente do público masculino, tá? Também existem diferenciações pro público feminino, mas talvez eu faça um vídeo sobre isso depois. E no final, talvez o melhor homem pra ficção não seja o homem perfeito, e sim o verdadeiro.